Então, meus irmãos, agora, para fazer o preparo aqui do nosso ambiente, pedir à nossa irmã Marisa que faça a leitura de uma página de Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Boa noite. É a lição 94 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, por Emmanuel. Ao salvar-nos, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos, capítulo 11, versículo 30. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo a fim de possuir, nada pretendia dos homens para si mesmo. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Nesse testemunho ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demorarmos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores excessivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos. E quando nos surpreende em experiências culminantes revestidas da dor sagrada que nos arrebata às esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e, recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Uma bela lição, né? Bom estudo para nós. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolvam nesse momento. Que a espiritualidade maior possa nos inspirar naquilo que for possível, né? Ao livro dos médiuns, capítulo 19, os médiuns, comunicações. Esse é o item 2, 3, e na verdade são 23 questões. Chegarei até as 23, que eu botei alguns videozinhos ali, umas imagens, mas não estou muito preocupado também com isso não, porque algumas questões já foram lidas, né? Inclusive as últimas, 20, 21, 22 e 23, foi bastante comentado quando a gente falou sobre os médiuns especiais, né? Então, eu vou ficar tranquilo em relação ao... Dando início, o primeiro questionamento é feito dizendo o seguinte: no momento em que exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? Essas exerce nas comunicações, e a gente sabe que há sempre um ponto de interrogação quando se fala de animismo dentro da doutrina, ou principalmente os médiuns iniciantes, a preocupação constante, né? Se é meu, não é meu, é minha mensagem, não é? Então, nesse primeiro questionamento, a questão se o médium está perfeitamente normal. É respondido: está às vezes num estado
mais ou menos acentuado de crise. É o que o fadiga e é por isso que necessita de repouso. Porém, habitualmente seu estado não difere de modo sensível do estado normal, sobretudo se trata de médiuns escreventes. Kardec insiste muito em relação à psicografia, né, considerando como a mais fácil para se desenvolver, e em relação ao dispêndio de energia, né, da fadiga e tudo mais, também ele considera como algo extremamente tranquilo. Quando ele toca no assunto crise, ele está querendo falar de transe, né? Nós não vamos aqui desenvolver e nos aprofundarmos muito em relação ao transe, mas eu trouxe alguma coisinha aqui de leve. No dicionário, né, um conceito de transe, alteração da consciência. Eu grifei só essas palavrinhas aqui, porque significa que transe não é exclusividade da doutrina da mediunidade, né? Existe, como ele vai ser descrito mais à frente aqui, o transe patológico, o hipnótico, né? Aí a gente parte para o transe mediúnico, o anímico. Então o que a gente observa é uma alteração de consciência. Naturalmente que em determinadas situações ou fenômenos e atividades mediúnicas é exercido e há a fadiga, principalmente, como a gente já estudou, nos efeitos físicos, né? Onde o médium doa, né? Nas materializações, na realização dos fenômenos, muita energia, ectoplasma e tudo mais. Apenas para a gente manter uma linha de raciocínio, as fases do transe podem ser superficial, isso eu tirei do livro Além do Consciente, de Jaime Servino, e pode ser superficial e profundo. No superficial não há amnésia lacunar, perda de memória por um período de tempo, ou seja, trazendo para a nossa realidade, durante o momento em que o médium está em transe, sendo esse transe superficial, essa perda de memória talvez não ocorra, tá? No profundo, já ocorre ao contrário, justamente o que? A possibilidade dele ser mais sugestionável às influências do espírito e a possibilidade dele realmente realizar o fenômeno, ter a manifestação e depois ele esquecer do que aconteceu. E por isso a questão do tempo, da lacuna aqui, propriamente dito. É um termo mais técnico, não sou eu mais apropriado para poder desenvolver isso, mas basicamente é isso. Superficial, você consegue se recordar, o médium se recorda de um modo geral, e no profundo já existe o esquecimento. O profundo é aquele que eu sempre comento que seria para nós, né, para mim, que sou completamente consciente, o ideal, né? O paraíso, vamos dizer assim, aquilo que a gente gostaria que ocorresse, porque não traria para mim aquela preocupação de captar de maneira mais adequada ou correta o que o espírito está tentando de transmitir. É sempre um esforço, vamos dizer assim, para a gente tentar, vou usar um termo não é muito adequado, esvaziar a mente. É lógico que não é para esvaziar a mente, mas é para você se manter o que? Propenso e propício, dando possibilidade para que a espiritualidade te assuma, entre aspas, as suas possibilidades de você desenvolva o fenômeno. O conceito de transe, também no mesmo livro, estado especial entre a vigília e o sono. Veja bem, não é o sono e nem está acordado, é um meio termo aqui, tá? Que de alguma sorte abre as portas da subconsciência. É um estado de baixa tensão psíquica, esse termo cunhado por Pierre Janet, psicólogo, psiquiatra, neurologista francês, e com estreitamento do campo de consciência e dissociação. O campo de consciência, então, há uma diminuição.
Baixa tensão psíquica, ele coloca que são os instintos, os hábitos, as emoções, e na alta pressão, operações intelectuais, vontade e atividade criadora. Por que eu botei isso daqui? Porque na baixa tensão psíquica, como ele coloca ali, é justamente aquele momento, ou aquela possibilidade onde o médium está em condições de melhor dar passividade ao espírito. Então, ele vai provavelmente, cada um segundo as suas deficiências, dificuldades ou potencialidades, vai favorecer ou não a absorção daquilo que o espírito quer transmitir, a mensagem, né? Porque o ideal para o espírito que se manifesta através do médium, né, seja na psicofonia, na psicografia, audiência, vidência, é justamente que o médium seja um fiel intérprete daquilo que ele quer transmitir. E nesse momento de baixa tensão, é um momento onde o médium daria ou teria melhores condições de passividade. Não só no sentido do termo vulgarmente conhecido como incorporação, né? A psicofonia, vamos dizer assim, mas no sentido de você transmitir exatamente o que ele deseja de maneira mais correta e completa, né? A segunda questão, as comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na terra. Eles então vos falam como espíritos e não como homens. Por que não se havia de dar o mesmo com o médium? Está falando de animismo aqui. A questão aqui das visitas, né, durante o desdobramento, sabemos que nos deslocamos espiritualmente falando, quer dizer, a nossa essência espiritual, e conseguimos, com essa liberdade temporária, né, conseguimos fazer ou realizar esse tipo de atividade, né? Algumas ocasiões, na mesa de desobsessão, né, no diálogo fraterno, se manifestam outras pessoas que ainda estão encarnadas ou estão na emancipação durante o sono, o que, dependendo do horário, não é muito comum, mas a gente sabe que pessoas dormem cedo, né? Ou então naquele momento de alguma doença, né? Onde existe a fragilidade, né? Existe a questão de estar a pessoa ou mais para lá do que para cá, infelizmente, né? Já está tendo um desligamento moroso, devagar, na preparação mesmo para o desenlace, né? E aí esse questionamento, que é muito interessante, não parece que esta explicação confirma a opinião dos que entendem que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de espírito estranho, né? Por isso o animismo causa tanto problema para alguns, né? Como eu falei dos principiantes, a dúvida constante, a ansiedade em desejar que o fenômeno ocorra de maneira rápida, né? E os espíritos responderam: os que assim pensam só erram em darem caráter absoluto à opinião que sustentam, porquanto é fora de dúvida que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Ora, ninguém disse que o animismo não ocorre. Ele não é nada negativo, já observamos isso, né, quando estudamos a diversidade dos carismas, onde basicamente a gente pode afirmar, né, que nos fenômenos que ocorrem, nas manifestações, a participação do médium, ela é existente, né, é quase que constante, mesmo que seja mínima em determinados tipos de manifestações ou de atividade mediúnica, né? E isso não impede, como a gente sabe que não, a participação de um espírito se comunicando através de nós médiuns, né? Falando de animismo,
eu retorno com essa figura que eu usei quando nós fizemos o estudo canais de comunicação, na diversidade dos carismas, né? Aqui está a nossa estrutura do espírito encarnado, né? O homem, né? E aqui a gente lembra que eu utilizei aqui a questão de um pensamento que o espírito coloca, né? Induz esse pensamento ou emite esse pensamento, e eu coloquei o pensamento de ódio aqui. Já fiz com a questão de fazer o bolo, né? Porque toda a ação nossa, seja ela a mais simples possível, diária, durante a nossa caminhada encarnatória, ela é um fenômeno mediúnico, porque o espírito está constantemente dando comandos para que o corpo realize uma atividade, o corpo realiza, e nessa realização ele aprende com essa atividade. Então, nesse caso aqui, pensamento de ódio. Esse pensamento vai chegar ao perispírito pelos canais perispirituais, como o Hermínio C. de Miranda nos colocou lá no Diversidade dos Carismas. Esses canais perispirituais vão receber esse pensamento, ele vai ser transmitido diretamente ao cérebro, e no cérebro, como nos coloca lá, os canais expressores, e o corpo vai realizar a atividade que a ocasião determina, ou no caso, a nossa escolha, a escolha do espírito, porque é ele que determina o que se deve fazer, mas o pensamento foi jogado, foi lançado. E nesse caso, como é um pensamento de ódio, ou ele vai estar numa discussão, no trânsito muito comum, vai gritar, ou ele vai partir para a briga, ou ele vai lutar. Com essa ação, ele vai ter uma sensação em relação aos aspectos que os órgãos nos dão, no sentido, né, de experiência. Ele vai bater, mas também vai sentir dor. Então ele vai aprender com isso tudo, passa a ter uma percepção, e é esse círculo aqui que determina o equilíbrio ou desequilíbrio nosso durante a nossa atividade diária, né? A questão do ódio aqui é muito natural, né? Não vai causar uma condição muito boa para o espírito, vai ter reflexo muitas vezes no corpo, ele vai aprender com a dor que ele sentiu enquanto recebeu as pancadas. Da mesma forma como eu comentei nas outras ocasiões, a realização do bolo, desajeitado como eu sou, eu aprenderia a fazer o bolo me queimando na panela. Então o espírito aprende com essas experiências o que é uma queimadura, né, pela quentura ou pelo frio. E aí a gente percebe que isso é um círculo fechado, como o Hermínio coloca no Diversidade dos Carismas. A terceira questão, também difícil: como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou outro, né? É sempre uma grande dúvida na hora de você estar psicografando ou na psicofonia. Pela natureza das comunicações, estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. No estado de sonambulismo ou de êxtase é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que se lhe não podem atribuir de modo algum. Por isso é que te digo, estuda e observa, né? No estado mais livre, a gente absorve, tem a capacidade de repente, recordar experiências anteriores. Então o sonâmbulo transmite determinadas informações pelas experiências que ele possuiu durante existências passadas. A gente sabe também que no sonâmbulo, em termos de fenômeno, às vezes tem um espírito que o orienta, daí o receituário muitas vezes realizado. E como está falando aqui de sonambulismo e de êxtase como um desprendimento, né, uma emancipação maior da alma, eu trouxe os 3 vídeos que eu usei
no capítulo de desdobramento lá no Diversidade dos Carismas, onde a gente colocou um primeiro vídeo que tem a ver com o sono e o fenômeno mediúnico parcial, desdobramento. No segundo vídeo, eu estou associando ao sonambulismo, onde há uma emancipação um pouco maior através dos corpos espirituais. E no terceiro, o êxtase, onde há uma emancipação maior. Nesse caso, eu lembro aqui aquilo que André Luiz nos coloca sobre os corpos espirituais, né? O soma, ou corpo físico, o duplo etérico, o psicossoma e o corpo mental, os três ali, o que Kardec generalizou dizendo que era o perispírito, né? E aqui não está representado, mas a gente sabe que tem, que é a nossa essência, o nosso espírito aqui. Então vamos ao primeiro vídeo, né? E vamos ouvir com atenção. Quando ocorre esse tipo de desdobramento, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se deslocam juntos, o médium não consegue alcançar grandes distâncias, devido à densidade do corpo etérico, que, em síntese, são emanações neuropsíquicas do corpo físico. Dessa forma, o espírito fica nas imediações do organismo carnal, e sua saída ou projeção é geralmente por tempo limitado. Esse fenômeno é muito comum no sono e também em desdobramentos parciais durante os trabalhos mediúnicos. Como é um desdobramento parcial, que ela, como comentou ali, durante o trabalho mediúnico, o que acontece é o que eu percebo com a minha experiência, tem um desdobramento um pouco menor e a consciência um pouco facilitada ou impedida, né, de eu perder aquela consciência que seria, como eu falei, o ideal. Né? Então, no caso aqui, existe essa possibilidade desse desdobramento e a consciência ainda permanecer extremamente ativa ali. Tá? O segundo... Nesse exemplo de desdobramento, a projeção se inicia com a exteriorização dos três corpos sutis, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Em seguida, o passivo devolve ao corpo físico os eflúvios vitais, conhecidos em seu conjunto como duplo etérico, que tem como uma de suas funções assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, garantindo o calor indispensável à colmeia celular. Desembaraçado dos veículos mais densos, corpo físico e duplo etérico, o médium se desloca com o corpo astral, envolvido pelo corpo mental e pelos outros corpos mais sutis, aqui não representados. Ao devolver as energias neuropsíquicas, o médium projetado fica, por assim dizer, mais leve e ágil, o que lhe permite uma melhor condição de trabalho e observação, além de lhe possibilitar o deslocamento para regiões diversas. Ele pode viajar para qualquer lugar do espaço, Então, o sonambulismo tem essa característica daquilo que ele transmite, de um modo geral, tem a ver com a realidade do dia a dia, né, com aquilo que ele visualiza, coisas características da parte da vida encarnada, né, digamos assim. E o terceiro vídeo que eu considerei como sendo o êxtase. Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os três corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que, em qualquer tipo de desdobramento, os corpos permanecem conectados entre si através do cordão de prata e dos fluxos energéticos. Em relação ao corpo mental, ocorre muito mais um fluxo mento-emotivo que propriamente um cordão densificado, como mostra o vídeo. Esse tipo de projeção
permite ao médium se deslocar para qualquer lugar do universo com uma percepção muito maior, visitando regiões astrais e mundos superiores que estão bem além das colônias de transição. Kardec, no livro dos Espíritos, quando fala sobre o êxtase, comenta, né, que o estático, nesse desdobramento, ele vê ou visualiza, né, os outros planos superiores que não tem nem vontade de voltar. Então, é em função desse desdobramento um pouco mais acentuado que ele tem essas sensações e essa possibilidade. Se num valor que pode se deslocar para o espaço, na minha concepção, dá uma ideia mais restrita de distância, aqui ele fala que pode se deslocar para qualquer lugar do universo. Então, há uma ideia mais ampla. A quarta questão: desde que o espírito do médium há podido em existências anteriores adquirir conhecimentos que esqueceu debaixo do envoltório corporal, mas de que se lembra como espírito, não poderá ele aurir nas profundezas do seu próprio eu as ideias que parecem fora do alcance da sua instrução? E é respondido: isso acontece frequentemente no estado de transe, de crise sonambúlica ou estática. Porém, ainda uma vez repito, há circunstâncias que não permitem dúvida. Estuda longamente e medita. O tempo todo essa frase final é constante entre a espiritualidade. Você se propõe a fazer parte de um trabalho mediúnico, você tem que ter, no mínimo, um entendimento de como isso funciona, para você ter ideia e crítica, autocrítica daquilo que você está transmitindo. Não é impedir a comunicação, como muitos iniciantes, com receio de colocar a sua psicografia ou a fala, não é impedir. Deixar que as coisas aconteçam. No início lá, quando a gente começou, logo na primeira questão, a questão do transe, nos é colocado por Bacelli e por Odilon, o seguinte, no livro, que eu não me lembro agora o nome, que ele comenta que a questão do transe, ela aos poucos vai se sutilizando. Mas o exercício da mediunidade só vai se sutilizar se você exercitar sempre. E um ponto importante é você acreditar naquilo que está acontecendo, e não é colocar o tempo todo dúvida naquilo que você pode produzir, Quinta, as comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores às que possam ser dadas por outros espíritos? A resposta é: sempre não, pois um espírito que não o do médium pode ser de ordem inferior a deste e então falar menos sensatamente. É o que se vê no sonambulismo. Aí, as mais das vezes, quem se manifesta é o espírito do sonâmbulo, o qual, não raro, diz coisas muito boas, Mas acontece o seguinte: um espírito se manifesta, e ele pode ter uma capacidade inferior até a própria do médium, em termos de conhecimento, de experiência e até de moralidade também. Apesar que, estando no planeta como nós estamos, não vamos dizer que somos moralmente muito altos, muito bons, mas existem espíritos que estão num patamar um pouco pior do que nós. Sexta, o espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento, ou este tem por intermediário o espírito encarnado no médium? E a resposta: o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessário uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Ou seja, o médium é um intérprete daquilo que o espírito deseja transmitir. Busquei novamente aquilo que havia colocado lá no Diversidade dos Carismas, canais de comunicação. Agora fizemos o anímico, agora um mediúnico. Como é que funciona? O espírito ou perispírito do manifestante, do espírito, que deseja se manifestar, emite um pensamento. No caso aqui, esse pensamento vai ser direcionado naturalmente para o espírito, perispírito do médium, e nesse momento vai existir aquele desejo, a predisposição
né, voluntária do médium em se colocar à disposição da espiritualidade para que haja essa comunicação, essa sintonia. Esse espírito transmitia um pensamento de saudade através dos canais condutores, né, que é isso que foi colocado lá por Hermínio C. de Miranda, mas seriam os canais perispirituais da mesma forma, só mudou o nome para diferenciar o animismo do fenômeno mediúnico. Isso vai ser direcionado mais uma vez para o cérebro, transmitindo essa ideia de saudade, né? Mais uma vez, os canais expressores que estão no cérebro vão captar isso, e o médium, de acordo com a sua condição e característica mediúnica, vai fazer ou a psicofonia, ou a psicografia, ou a vidência, ou a audiência, e vai transmitir aquela mensagem, né? Essa mensagem vai ser expressada até através de símbolos característicos com a linguagem e com o idioma que cada um dos médiuns possui, e vai ser transmitido para o público-alvo. O público-alvo é quem? Às vezes a psicografia, como o Chico fazia demais, para alguém que estava no local e recebia a psicografia do pai, da mãe, da filha. Quer dizer, o público-alvo, o dialogador que estava conversando com a entidade aqui, o público-alvo naquele momento é o dialogador, tá? Esse é o fenômeno mediúnico, onde a gente percebe que há possibilidades grandes de interferência, de facilidades, dependendo do médio, da sua passividade ou não, e condições de absorver essa ideia de saudade com mais certeza, né? Sétima questão: o espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir, provindas de outros espíritos? Exerce. Porquanto, se estes não lhes são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e a seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Constitui-se apenas em mau intérprete. Eu acho que é em outra resposta que ele fala assim: é um médium infiel, né? Porque ele não consegue transmitir aquilo que o espírito deseja, né? E aqui a gente vai repetir aqui esse fenômeno mediúnico, demonstrando o seguinte: o processo inicia com um pensamento de saudade, né? Vai ser tentado transmitir isso para os canais condutores do médium, só que há um ruído nessa comunicação, né? Há uma certa interferência causada provavelmente pelo médium, às vezes pelos problemas que ele está passando no dia a dia, às vezes pela dificuldade dele de captar mesmo essa mensagem, e o ruído vai provocar o quê? Ao invés de saudade, ele capta a ideia do espírito como sendo de solidão. E quando ele transmitir através da psicofonia, psicografia, vidência e audiência, ele não vai transmitir aquilo que o espírito desejava. O que a gente vai ver mais à frente, né? Só me antecipando. Os espíritos buscam os médiuns que têm melhor condição de transmitir aquilo que ele deseja. Por isso que a preparação nossa como médium, ela é importante para que a gente possa ser cada vez mais o quê? Instrumentos eficazes para poder transmitir essa mensagem aqui, né? Será essa a oitava? A causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Não há outro. Eles procuram um intérprete que simpatize com ele e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Simpatia no sentido de afinidade e facilidade de existir a sintonia, a acoplagem perispiritual entre os dois, né? Não havendo entre eles simpatia, o espírito médio é um antagonista, olha só, oferece resistência, é de má qualidade, é infiel. É nessa questão aqui que ele fala. O que se dá entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado ou de uma pessoa de má fé, né? Então é transmitida uma mensagem, a pessoa não tem boa índole e vai transmitir aquela mensagem completamente errada, de maneira proposital. No nosso caso, como médium, é uma dificuldade natural que nos impede de sermos fiéis àquilo que ele quer transmitir.
A nona, compreende-se que seja assim tratando dos médiuns intuitivos, porém não relativamente aos médiuns mecânicos. Quer dizer, os intuitivos têm que interpretar o que o espírito quer transmitir, mas os mecânicos não, né? Vocês lembram que na psicografia mecânica, o braço, a mão do médium escreve com rapidez. A gente viu que ele só sabe do que escreveu depois que para, né? Então é diferente do intuitivo, mas ele diz aqui que isso é que ainda não percebeste bem o papel que desempenha o médium. Há aí uma lei que ainda não conheceste, né? Apanhaste. Lembra-te de que, para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela de fluido animalizado, quer dizer, fluido vital do médium, que toma ao médium para animar momentânea a mesa, a fim de que esta lhe obedeça à vontade. O espírito utiliza do fluido vital do médium, faz a mesa movimentar, e a mesa vai responder. Mas quem é inteligente não é a mesa, quem é inteligente é o médium. Então, a participação, mesmo nos fenômenos de efeitos físicos, mesmo sendo mecânico, a participação do médium, ela existe. Então, por isso que considera-se que dificilmente existe fenômeno mediúnico 100%, porque o médium, tendo participação nele, sempre tem a sua contribuição, mesmo que pouca, mínima. Uma continuação. Isto parece que não tem aplicação ao que se chama mesas falantes, visto que quando objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, o espírito do médium que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato. Errado. É um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida fictícia, momentaneamente, mas não lhe pode dar inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium quem recebe a seu mau grado o pensamento e o transmite sucessivamente com o auxílio de diversos intermediários. Quando ele bota aqui recebe a seu mau grado, porque existem pessoas que são médiums e não sabem, né? Nos fenômenos de efeitos físicos, a gente já viu isso, o espírito que deseja fazer ou produzir o fenômeno, ele utiliza aquele que possui essa condição na casa, né, digamos assim. E se na casa não tem, e ele deseja fazer um movimento ou produzir o fenômeno na casa, ele busca nos arredores, porque a intenção dele é atingir ou agir naquele recinto por um determinado objetivo. No recinto não tem ninguém, ele vai e busca em outro lugar. No exemplo que a gente já viu anteriormente, era a menina que trabalhava na casa e que era utilizada para que os efeitos físicos ocorressem, né? Que eu acho que no caso era os objetos sendo jogados e quebrados, né? Louça e tudo mais, prato e tudo mais. A 10ª. Dessas explicações resulta o que parece que o espírito do médium nunca é completamente passivo. Exatamente isso. É passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Então vejam, quando a gente fala, poxa, eu gostaria de ser um médium inconsciente, onde a minha passividade seria o ideal para mim, mas a minha passividade não significa que eu sou nulo na execução ou na participação do fenômeno, porque vai ser utilizado. Eu perco a consciência naquela lacuna, naquele momento do exercício da mediunidade, mas a minha capacidade intelectual está sendo aproveitada. Apenas há o quê? Um desdobramento talvez um pouco maior e mais facilitado, onde eu me desligue, estou naquela baixa pressão psíquica e eu consigo transmitir de uma maneira inconsciente, né? Naquele momento, naquele tempo, mas eu não sou nulo. 11ª. Não haverá maior garantia de dependência no médium mecânico do que no médium intuitivo? É claro que sim, né? Sem dúvida alguma, e para certas comunicações é preferível um médium mecânico. Mas quando se conhece as faculdades de um médium intuitivo, torna-se indiferente conforme as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que exigem menos precisão. Eu grifei menos precisão mais para os iniciantes,
Por quê? Não se preocupem se você está captando exatamente tudo aquilo que deseja a espiritualidade. Deixe fluir. Com o tempo, aquilo você vai perceber que não é seu, você vai ter um desenvolvimento, uma desenvoltura maior, uma confiança, e quando você menos esperar, você está escrevendo sem se preocupar se é seu ou não. E como já vimos anteriormente, o animismo é utilizado no momento que você está em desdobramento, né, e o espírito do médium está em condições um pouco mais libertas. Nós somos espíritos antigos com existências passadas, conhecimentos adquiridos, momentaneamente esquecidos. Então, não tenho por que se preocupar. E a minha mensagem? Eu acho que é minha. Autocrítica de quem está dirigindo os trabalhos mediúnicos, de quem escreveu a psicografia. Poxa, o conteúdo está bom, não está falando nada que está fora da doutrina, por que desconsiderar? Não, aos poucos essa dúvida vai acabar. 12ª. Entre os diferentes sistemas que se hão concebido para explicar os fenômenos espíritas, há um que proclama estar a verdadeira mediunidade num corpo completamente inerte na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento. Quer dizer, o objeto é que tem a mediunidade. Que o espírito manifestante se identifica com esse objeto e o torna, além de vivo, inteligente, donde o nome de médiuns inertes dado a esses objetos. Que pensais desse sistema? Como o sistema não tem lógica, ele fala, pouco há que dizer a tal respeito. E é que, se o espírito transmitisse inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida, aquele escreveria sozinho sem o concurso do médium. Fora singular que o homem inteligente se mudasse em máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. Esse é um dos muitos sistemas oriundos de ideias preconcebidas e que caem, como tantos outros, ante a experiência e a observação. Apenas para identificar, isso está escrito no artigo na Revista Espírita de 1859, né, onde esse senhor, como é que fala em francês? Brasseur, como é que é? Brasseur, diretor do centro, eu não sei falar em francês, muito mal o português. Então, esse senhor escreveu artigos nesse jornal, tá? E ele coloca assim, o senhor Allan Kardec não reconhece o médium inerte, fala muito de caixas, cartões ou pranchetas, mas não vê nessas coisas senão apêndices da mão cuja inutilidade teria sido reconhecida. Né? Realmente, a prancheta não... Né? Na vossa opinião, o médium é um intermediário entre o mundo invisível e visível, mas é absolutamente necessário que esse intermediário seja uma pessoa? Quer dizer, se não é uma pessoa, a teoria dele é essa. Se não é uma pessoa, pode ser um objeto. Não basta que o invisível tenha à sua disposição um instrumento qualquer para se manifestar? É certo que no início da doutrina, no início do espiritismo, as mesas girantes se movimentavam, mas o médium transmitia, doava o ectoplasma e as respostas eram captadas e a participação do médium existia até mesmo no sentido das respostas. Sustentando o lápis diretamente, observou-se que a pessoa mistura os seus sentimentos e as suas ideias com ideias de sentimentos do invisível, de modo que assim apenas são dadas comunicações mistas, ao passo que empregando as caixas, cartões e pranchetas sobre as mãos de duas pessoas em conjunto, essas pessoas absolutamente não intervêm na manifestação, que então é só do invisível. Por isso declaro este último meio superior e preferível à da sociedade espírita. Então, quer dizer, para ele, toda manifestação mediúnica, onde o médium participava, ele tinha o animismo, a influência mista, e misturava o que o espírito queria transmitir com a dele. Então ele achava que era melhor o quê? Esse método está ruim, é errado, não vale, o que vale é mais fácil ser uma prancheta, um lápis ou uma mesa, que não vai sofrer a influência de quem está participando. Por isso que Kardec e o espírito colocou ali que não deveria se preocupar com esse tipo de sistema, né, que não tem lógica a respeito.
13ª, um fenômeno bem conhecido poderia abonar a opinião de que nos corpos inertes animados há mais do que a vida, o das mesas seixas, que pelos seus movimentos exprimem a cólera ou a afeição, né? Claro, aqui, resumindo a resposta dos espíritos, em determinados momentos, dependendo da natureza do espírito, o lápis ou a mesa agia de maneira colérica, em dados momentos, quebrando a mesa ou quebrando o lápis. A natureza raivosa era do espírito, o lápis não tem raiva. Então, na verdade, o que acontece? As mesas e as cestas não são inteligentes, então também não têm sentimentos a serem expressados durante o movimento. É o espírito, pela sua natureza, que provocava aquilo. Desde que não é racional atribuir-se inteligência a esses objetos, poder-se-á considerá-los como uma categoria de médiuns, dando-se o nome de médiuns inertes. Kardec insiste nisso, e os espíritos, de uma certa forma, como eles colocam, o importante é que vocês entendam o que querem colocar, né? Uma classificação. Ele disse, é uma questão de palavras que pouco nos importa, contanto que nós, né, entendamos aquilo que a gente está colocando. Sois livres de dar a um boneco o nome de homem, tá? Um pouco sem paciência na resposta. Um pouquinho. 15ª, os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Assim sendo, poderia um espírito exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo? E nesse caso, de onde tira as palavras de que se serve? Ele colocou aqui, acabaste você mesmo de responder a pergunta que formulaste, dizendo que os espíritos só têm uma língua, é o do pensamento. Essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. Então, se é pelo pensamento, não importa se eu sou francês, se eu sou japonês, se o espírito é alemão, ele vai transmitir o pensamento dele. Eu, como brasileiro, vou captar aquela mensagem, o pensamento, e vou expressar pelos símbolos na língua que eu conheço. Tá? E, naturalmente, que se eu não transmitir, vai ser uma questão mais à frente, essa mensagem pela língua que eu conheço, mas por uma que eu desconheço na atual encarnação, é em função de existências anteriores que possibilitaram ao espírito absorver isso e transmitir. Eu estou adiantando porque eu estou com pouco tempo. E o que acontece também aqui, se assim, só na língua do médium deveria ser possível o espírito exprimir-se, entretanto, é sabido que escrevem idiomas que o médium desconhece. Não, aí há uma contradição. Na verdade, resumindo o que acontece, se eu como médium tenho experiências e existências, né, que me concederam viver em diversos locais, e naturalmente aprendi essas línguas, o espírito também. Então, mesmo que eu não tenha, ele transmite da maneira como... mas por que ele transmite se eu sou brasileiro e quer que eu fale em francês, e aí eu consigo... Tudo tem o objetivo de quê? Trazer o chamamento, né? Não tinha as mesas para chamar a atenção? Isso tudo é para chamar a atenção. Olha, não é um médium, olha, ele nem sabe, ele é iletrado e está escrevendo. Como é que pode? Né? Então, tudo isso é para demonstrar e para chamar a atenção mesmo. Isso daqui eu vou passar, porque já comentei. O espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. É aquilo que a gente comentou, ele vai buscar o melhor aparelho, vamos dizer assim, mediúnico. Né? Se ele não tiver nenhum que transmita ou tenha condições de transmitir a mensagem como ele deseja, ele vai correr atrás daquele que é o menos ruinzinho ali, o que vai dar possibilidade para ele falar o mínimo. Mas aquele mínimo que ele vai tentar fazer com que o médium capte, vai dar a ele o quê? Um trabalho maior, um esforço. Por isso que ele fala que nós somos infiéis em determinados momentos. E por isso que a gente tem que estudar para facilitar. Né? A gente já viu em várias respostas aí, quando o médium, porventura, não atrapalhe as comunicações, já está muito bom. A gente já ouviu isso aqui.
Então, a gente, em determinados momentos, a gente pesa para eles, né? A gente tem que diminuir um pouco de peso, né? Eu não posso nem falar muito, né? Mas complicado. Poderia uma pessoa analfabeta escrever como médium? Claro que sim, a gente já falou. É analfabeta agora, mas existências anteriores trouxeram e deram condições ao espírito buscar essas informações e transmitir. Aqui ele coloca que a falta de hábito no movimento necessário a formar as letras. Então, um médium que não sabe escrever, iletrado, ele vai tentar ser um mecânico, aproveitando aquilo que ele tem de condições de existências anteriores. Porque até para uma pessoa, digamos um médium que é iletrado, vai pegar um lápis para fazer uma psicografia, ele não tem nem a manha, vou dizer o termos mais popular, de como que faz os movimentos. Então, esse seria uma possibilidade de mecânico, porque vai usar a mão como se fosse um lápis, aproveitando o pouco que o médium pode auxiliar. Poderia um médium muito pouco inteligente transmitir comunicações de ordem elevada, né? Sim, pela mesma razão, porque um médium pode escrever numa língua que lhe seja desconhecida, né? Aqui ele coloca, em falta de instrumento melhor, serve-se daquele que tem a mão, já comentamos isso. O idiota muitas vezes só o é pela imperfeição dos seus órgãos. Ora, na nota que Kardec coloca, ele comenta exatamente isso, que há idiotas que ofereceram e oferecem manifestações muito boas e que não imaginavam que pudesse, né, serem oferecidos. Ele toca na frenologia e fisiognomia, que eu botei duas definições rápidas aqui, que foram chamadas de pseudociência. Eu tirei isso da Wikipédia, porque foi algo que eu percebi que resumiu bem, apesar de ser coisas que não têm lógica, né? O tamanho do cérebro vai determinar o meu aspecto moral, ou o aspecto moral de uma pessoa, a frenologia, né? E a fisiognomia interpretar a personalidade e o caráter de uma pessoa pelo aspecto facial, né? Em Obras Póstumas, na última aula, o Alcir falou sobre a teoria da beleza. E aí, algumas fisionomias que ele considerava, quem escreveu artigos completamente irracionais, vamos dizer assim, né, colocava que a pessoa que era, entre aspas, bonitinha, tinha, entre aspas, uma personalidade boa. Aí o Alcir, muito inteligente, trouxe a figura de Stalin e de Hitler. Eram pessoas feias na fisionomia? Não, mas eram verdadeiros monstros intimamente, né? Então isso eram ciências que surgiram e perderam seu valor com o tempo. As questões, eu sabia que ia chegar lá, questões 20, 21, 22 e 23, fala sobre as qualidades especiais, poesia, música e desenho. Eu coloquei aquilo que eu achei mais interessante só nas respostas, está meio generalizado. É possível que tenha sido poetas, músicos e pintores em outra existência, por isso que o médium ou o espírito transmite daquela maneira e a gente tem a capacidade, como já existiu na casa e existe, pessoas que transmitem a psicografia pela poesia. Conhecimentos adquiridos jamais os perde o espírito. E interessante, né? A gente precisa, com as experiências diferenciadas, aprendendo cada vez mais, né? Nesse caso, que eles não sabidos lhe dá uma facilidade que não dispõe no estado normal, né? Utilizando coisas anteriores. Os espíritos se servem dos instrumentos que mais facilidade lhes oferece. A aptidão para as artes provém tanto do médium quanto do espírito comunicante. Os dois têm essa condição. Somente os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Nós estamos aprendendo. Por isso as reencarnações são constantes, as quedas também. Muitas vezes o espírito aperfeiçoa numa existência o que começou na precedente. Mas pode acontecer que uma faculdade extraordinária dormite durante certo tempo para deixar que outra se desenvolva. É um germe latente que tornará a retornar, né, mais cedo ou mais tarde, né? E uma vaga intuição sempre permanece. Então o que acontece?
Eu venho agora, não sabendo nada de medicina, mas isso aqui está guardado. De repente, numa emergência na rua, você às vezes auxilia alguém e não sabe nem direito como você auxiliou ou como você conseguiu fazer determinadas atividades, né? Isso no campo, ele botou aqui das artes, mas no campo qualquer, da medicina, da engenharia, as atividades que nós adquirimos durante nossas existências passadas, as experiências, elas não se perdem nunca, né? Então, na verdade, isso é o que a gente tinha que falar. Passei 2 minutos e 58, 3 minutos agora, tá? Eu agradeço a paciência de todos, muita paz.